Triste do dia, a lesão grave do Pedro, né? A segunda dele na carreira. Pedro rompeu o ligamento cruzado do joelho. A primeira cirurgia dele foi no joelho direito. Agora ele sofre a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. É uma recuperação longa, é a mesma lesão do Neymar, por exemplo. O protocolo hoje em dia dá conta de que são no mínimo 8 meses de recuperação, de 8 meses a 12 meses. Então o Pedro pode ficar até um ano sem jogar futebol. Péssima notícia para a seleção brasileira, terrível a notícia para o Flamengo, mas pior de tudo é para o próprio Pedro, né? Que vai ficar esse tempo todo sem fazer o que mais gosta, sem jogar futebol. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex, eles já vão falar daqui a pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu trazer a participação do Carlos Gil. Ele vem direto de Curitiba com as informações da seleção e também o corte do Pedro. Chega mais, Gil! Olá, amigos do Troca de Passes, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo. Um dia que começou com muita alegria, um clima muito gostoso, a torcida aqui confraternizando, recebendo bem os jogadores, com o Luiz Henrique e com o Gerson conversando com a imprensa, jogadores que foram chamados pela primeira vez pelo Dorival Júnior, mas no fim do dia chegou a notícia triste do corte do Pedro, uma lesão grave de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. O Pedro sofreu uma entorse no treinamento durante a tarde no CT do Atlético Paranaense e depois de feito um exame foi diagnosticada essa lesão, que é a mesma lesão que o próprio Pedro já teve em 2018, só que no joelho direito, e a mesma do Neymar. Neymar se machucou em outubro do ano passado contra o Uruguai nas eliminatórias e é uma lesão grave, dolorosa, recuperação longa, tanto que o Neymar não voltou a jogar ainda e o Pedro vai ser operado certamente e muito provavelmente só vai voltar a jogar no ano que vem, porque a média de recuperação para esse tipo de lesão é de aproximadamente 9 meses. O Pedro que provavelmente estaria no time titular, porque foi assim que o Dorival começou a montar a seleção brasileira, com o Pedro no ataque, com o Rodrigo e com o Vini. Depois da lesão do Pedro, ele testou o Endrick como titular nesse ataque, mantendo o Rodrigo e mantendo o Vini também. Outras mudanças que foram testadas ali em relação àquele time, né, que vinha jogando, por exemplo, ou na Copa América ou nos amistosos, foi a entrada do Gabriel Magalhães na zaga no lugar do Marquinhos. Marquinhos, um dos mais experientes da seleção, então o Dorival testou essa formação com Éder Militão e com o Gabriel Magalhães na zaga. Testou também o André no meio-campo, o André que não foi à Copa América, tinha sofrido uma lesão, agora recentemente se transferiu do Fluminense para o futebol inglês, para o Wolverhampton, e então ele testou Bruno Guimarães, André e Lucas Paquetá numa formação de meio de campo. E na lateral esquerda, na disputa entre Arana e Wendel, a mesma ali da Copa América, né? Eles quase que se revezaram na lateral esquerda, o Arana saiu na frente, sendo testado como titular pelo Dorival Júnior. Um pouquinho mais cedo, como eu disse, o Luiz Henrique e Gerson conversaram conosco e o Luiz Henrique, a gente vai ver um trechinho, falou muito sobre a função que ele pode exercer na seleção, que é parecida com a do Estevão, né? Jovem talento do Palmeiras, que foi chamado aos 17 anos, primeira convocação do Estevão, primeira convocação também do Luiz Henrique. Então ele falou um pouquinho sobre essa disputa por um espaço na seleção brasileira com esse jovem talento do futebol nacional, que é o Estevão, que já está até vendido para o futebol inglês, para o Chelsea. Vamos ouvir o Luiz Henrique, atacante do Botafogo. É um moleque também que tem um futebol muito excelente. Somos companheiros. Quem for jogar, a gente vai estar se apoiando um ao outro. A gente nem conversou sobre isso, não. Mas, como eu falei, o Estevão é um moleque muito novo, que tem um talento muito grande, joga muito, tem tudo para se deslanchar aí. Bom, o Gerson também conversou conosco e aí uma das abordagens nessa entrevista do Gerson foi algo que vem chamando a nossa atenção, que é a maneira calorosa, carinhosa como o torcedor aqui de Curitiba, do Paraná, está tratando a seleção, mesmo a seleção... Contra o Manchester United, o Brighton começou a temporada muito bem, né? Com 2 vitórias e um empate, né? O empate contra o poderoso Arsenal, né? A gente está vendo aí os lances do jogo, o João Pedro fazendo gol. Esse jogo terminou 1-1. E depois ele faz um dos gols na vitória sobre o Manchester United por 2-1. Então está vivendo um ótimo momento. Na temporada passada, até peguei os números aqui. Recentemente eu falei aqui no programa sobre o João Pedro, né? Mostrei os números dele, números do Matheus Cunha, né? Que são jogadores que imagino estejam no radar também do Dorival. O João Pedro, na última temporada, em 40 partidas pelo Brighton, marcou 20 gols
e deu 3 assistências, né? Pela seleção brasileira, só jogou uma vez, né? Então não conseguiu marcar ainda, uma pequena amostragem ainda. Tomara que ele consiga jogar mais tempo aí nessa convocação. O grande lance, né, Mansur, já te dando boa noite, é que o João Pedro vai sair provavelmente da Inglaterra amanhã, né? Porque foi convocado agora. Agora é madrugada na Inglaterra, então ele vai sair de lá amanhã de manhã, provavelmente para chegar em Curitiba à noite, né? Dormir, não treinar e ir para o jogo, né? Vai ficar no banco de reservas. E aí sim, para a segunda partida, com alguns treinamentos, né? Com os companheiros, aí tem um pouco mais de condição de jogo, mas fato é que ele está jogando, né? E isso já ajuda no caso de uma eventualidade. Porque acho que é por aí, né? Só numa eventualidade o João Pedro vai jogar contra o Equador. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Em termos de plano, a notícia é muito triste do Pedro, né? Sempre que um jogador tem uma lesão de longo tempo de inatividade, é muito lamentável. Não é a primeira vez que o Pedro, às vésperas, assim, de uma... É verdade que o Pedro já conseguiu jogar uma Copa, mas não é a primeira vez que, às vésperas, a primeira convocação dele ainda do Fluminense, ele teve uma lesão importante. A mesma lesão, só que no joelho diferente. Exato. Agora, numa outra etapa da seleção, mas era uma volta para ele, né? Uma nova chance. Ele tem de novo essa infelicidade, enfim, é bastante triste. E tem uma ironia, né? Porque a gente não consegue saber o que estava na cabeça exatamente do Dorival, mas ele opta por não levar, por exemplo, o Rafinha, que vive um bom momento e que teve com ele na Copa América, e se especulou que uma das razões poderia ser o fato dele ter o Rafinha só para um jogo, porque ele estava suspenso para a primeira das 2 partidas. Agora, é evidente que é uma necessidade, ninguém planejou isso, e ele está sendo obrigado a ter um jogador para um dos jogos. Vai ser uma viagem, um deslocamento longo, ele vai chegar, vai precisar ter sempre aquele cuidado de quem acabou de fazer uma viagem, talvez faça alguma atividade no dia do jogo, separado do restante do time, eventualmente, no máximo, e a partir de sábado se prepara com o grupo para o jogo de terça. Aparentemente, pelo que a gente viu da escalação, quem começa no centro do ataque é o Endrick, né? Uhum. E era o Pedro, inclusive, né? Havia bom indício de que fosse o Pedro o titular, porque... No momento em que ele se machuca, ele estava treinando no time titular. Né? O que a gente não sabe é se era uma parte do treino... A reportagem do GE deu a entender que era o início do treino, né? E depois o Endrick entrou. Enfim, não dá para saber nesse momento com exatidão o que ia acontecer no jogo. Mas isso só reforça o quanto foi ingrato, né? O destino com o Pedro, né? Muito ingrato, né? É sempre muito triste quando o atleta se machuca e uma lesão grave como essa, né? Fato é, né, Alex, que é o 3º jogador já cortado, né, dessa convocação, porque o Dorival já tinha perdido o Ian Couto, né? Ian Couto. E aí, com a ausência do Ian Couto, convocou o William, jogador do Cruzeiro. Aí ele perdeu o Savinho, machucado, né? O Lucas Moura foi chamado pro lugar dele. E agora, Pedro... e o João Pedro entra em seu lugar para vir reforçar o ataque da seleção brasileira. Triste pro jogador, né? Você nunca teve uma lesão de ligamento cruzado, né, Alex? De ficar tanto tempo assim. Mas já viu vários companheiros seus sofrerem essa lesão, que é uma das mais tristes do futebol, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur. Boa noite para todo mundo que está em casa. Lógico que tudo que a gente vai falar, até pro próprio Pedro agora, é difícil, porque... É um momento que até iniciar parece que ele nunca vai chegar no ponto de... Ainda mais ele que já passou, que sabe muito bem. Mas é cabeça boa para poder recuperar, não tem outro caminho. Paciência, né? Paciência, e é ruim para todo mundo, infelizmente. E o futebol, ele tem disso, esses riscos eles acontecem ou podem acontecer. E daí também surgem oportunidades, né? É lógico que tem a viagem, mas só a euforia dele vir, lógico que vai vir... num avião muito bom, tranquilo, chega aqui e disponível. O João Pedro que surgiu super bem, então é sim uma opção. Mas graças a Deus eu não tive esse tipo de lesão e sofrimento nesse primeiro mês. Principalmente esse primeiro mês é complicado. Até ganhar a angulação do joelho normal, depois vem todo o processo. Não, realmente acaba não sendo fácil, é o que tem de mais triste pro atleta, porque você falar de 6, 8, até 10 meses, de repente, hoje em dia, eles estão respeitando um pouco mais um tempo. O protocolo aumentou, né? Eu sei porque eu tive 3 dessas lesões, né? Foram 3 cirurgias de ligamento cruzado que eu fiz. E eu não sou jogador, né? Você não estava convocado para a seleção? Não estava convocado para a seleção. Antigamente o protocolo era de 6 meses, né? O mínimo para ser respeitado. 5 já tinha. Isso, mas não jogava, né? Mas fazia treinos e tal. Depois esse protocolo, né? Acho que os médicos fizeram um estudo lá, uma chance de
né, ter novas lesões, e esse período de 6 mudou para 8 meses, né? E a gente vê hoje em dia jogadores demorando 1 ano até para voltarem, né? Caso do Dudu, por exemplo, que levou quase isso. O Neymar já está chegando. Quando foi que o Neymar se machucou? Mas já está próximo disso, né? Neymar foi em novembro, no jogo, né? Contra o Uruguai, né? Neymar, acho que a cirurgia foi em novembro. Então já está partindo aí para quase 10 meses. Então o protocolo aumentou. O protocolo aumentou deixa... porque é o seguinte, passou muito tempo, não é que as pessoas queriam bater recorde, não é isso. Pode 2 de novembro, a cirurgia do Neymar. Tem um ponto... Então, quase 10 meses já estamos indo. Já está fazendo 10 meses, fez 2 meses, 2 de setembro. Vieram alguns números ruins de recidiva, justamente por causa de voltar nesse período. E aí, realmente, você tem toda uma readaptação sua motora, né, cara? Biomecânica, que daí é melhor você, entre aspas, perder esses 2 meses a mais, 3 meses a mais, para a hora que voltar você ter menos receio e menos chance realmente do enxerto, do ligamento, para tudo que... O futebol, se ele ficou naturalmente mais intenso, mas isso no basquete, isso qualquer outro atleta, está sendo respeitado realmente esse tempo maior. Boa recuperação para o Pedro, né? O lado bom, né, é que pessoalmente ele vai poder cuidar um pouco mais das filhas, né? Ficar mais perto das filhas. Nasceram as 2 gêmeas recentemente, né? Há 2 meses, 3 meses, o Pedro foi papai de 2 meninas. Então é um momento que exige paciência, muita fisioterapia, cuidados médicos, mas vai poder, não vai viajar tanto. Apoio emocional, afetivo. Isso, vai ficar com um pouco mais com a família, com as filhas recém-nascidas. Ô Mansur, o fato é que a realidade é João Pedro, né? Como é que você... Vai dar, porque o Flamengo não dá prazo de recuperação, mas, enfim, de qualquer maneira vai reavaliar. Olha essa pergunta que apareceu aqui, Zinho. Eu fico pensando assim... A não ser... O Pascoal tá querendo tirar essa carta da manga aí, Zinho. E você acha que tem que ir no mercado? Ou não precisa? Tá olhando seu bolso também para ver se sai alguma coisa, Mauro? É isso? Tá vendo se sai alguma coisa daí, presidente? Se o paletó sai alguma coisa aí, Abre o seu aí, Zinho. Vê se sai alguma coisa dessa manga desse paletó. O dele é paletó holandês, o paletó dele. Paletó holandês, hein? Tem alguma coisa nesse bolso aí, Zinho, para tirar? Eu não sei se o Zinho tá ouvindo a gente. Acho que ele parou de ouvir a gente. Ou ele desistiu, sei lá, falou, não quero mais, 9 desfalques, eu não quero mais falar desse assunto. Enquanto a gente restabelece lá o Zinho, me fala. Essa pergunta aí tem tudo a ver, vamos jogar abertamente no paletó holandês do Pascoal? É porque surgiu o papo aí do Corinthians. Do Memphis Depay. Agora, sei lá se isso interessa ao Flamengo. Dinheiro tem. Esse salário aí, eu acho que tem gente que ganha lá, né? Tem não? O Flamengo acho que já tem gente que ganha esse salário aí. 2,5 por mês? Já tem. Então, é um dos mais altos. Mas não seria o problema. É 2.400, não é 2,5. Mas enfim, eu não vou ficar aqui falando aí vamos ver quanto que vai acertar. Vamos precisar ver se é o jogador que interessa, o Tite, centroavante parado aí, assim... que surgiu esse. Porque é isso, a gente acabou de falar aqui do Memphis, né? Ele joga de centroavante também. Estou fazendo esse paralelo porque é a notícia do Corinthians. Mas ele não é um centroavante de finalização, de fazer pivô. Ele não é o cara da área como é o Pedro Pascoal. Não, o pivô já tem lá. Para contratar um cara tem que ser com essa característica. O pivô o Flamengo tem, que é o Carlinhos. Não, mas aí para reposição... O cara para flutuar entre os volantes e os zagueiros tem o Gabigol. O Gabriel é para flutuar entre os volantes e os zagueiros, para encontrar um espaço, receber uma bola e ter a finalização. É o melhor lance do Gabriel, né? Sim. Receber a bola entre os zagueiros e os volantes, girar o corpo, pegar o passe e bater na meta adversária. É o melhor lance do Gabriel. Tem mais, tem esse menino que chegou agora, o equatoriano. Gonzalo Plata. O Plata é um jogador rápido que joga de centroavante, joga de ponta esquerda e de ponta direita. Vai até jogar, vai até convocado aí para a seleção do Equador. Eu acho bom jogador. Tem Bruno Henrique. Bruno Henrique pode fazer a função de centroavante, mas eu prefiro o Bruno Henrique entrando em diagonal do que jogar puramente de centroavante. Mas então para você não precisa contratar? Posso ser sincero? Precisa. Eu acho que não. Acho que o Gabigol tem que bater no peito e falar agora sou eu de novo. Mas ele não se escala, né? Aí alguém tem que escalar ele. Não, mas, enfim, o Tite olhar e falar, pra que eu vou contratar? Ou o diretor falar, você tem o Gabigol aí, você quer que eu contrate outro? Então o Gabigol não serve mesmo? Tô pagando uma grana aí por mês, agora você quer que eu... Cara,
O principal lá, que era dono da posição, machucou. O Gabigol conhece aquele lugar ali. Pode voltar a jogar com o Bruno na frente. Agora, o Gabigol não estava numa fase maravilhosa. Não. Tem que voltar a viver tudo isso. Deixa eu ver se o Zinho escuta Gabigol a ainda gente tem o problema do... Faz um ok com a mãozinha. Agora, aí sim. Eu sempre perguntei pra você se você tem alguma cartinha na manga. Eu tô com a cartinha na manga aqui, ó. Tô louco pra tirar essa cartinha aqui do bolso. Flamengo pra fazer uma contratação. Aí o Pascoal falou isso, o Mauro Naves deu uma brindinha aqui, ó. Como é que foi, presidente? Mostra aí como é que você fez. Ele foi procurar se tinha alguma coisa no bolsinho dele Paletó também. holandês aqui, voou Memphis, voou não sei o quê. Ele foi procurar alguma coisa no bolsinho dele também. No seu bolso tem alguma coisa aí, Tem alguma Tetra? coisa aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse bolsinho guardado aí. Meu Deus do céu. E o desespero que bate lá no Corinthians. Meu Deus do céu. Será que os caras vão querer me atrapalhar? Mas é o cara, Zinho, porque não é a característica do Pedro, não é o que o Flamengo precisa. Pra fazer isso tem o Gabriel. Eu tô com o presidente. Eu acho que se você olhar para o elenco, o Tite tem opções para colocar. Precisa recuperar os jogadores. Vou bater nessa tecla. O Gabigol, há pouco tempo, era o cara, era o jogador, era o diferente. O Pedro nem tinha muito espaço. Isso mudou, né? O Pedro mostrou o seu talento, ganhou a posição. E aí o presidente tem razão. O Gabigol, você é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Gabigol, você tem todas as condições de retomar essa posição. E a grande oportunidade, infelizmente no futebol acontece assim, o próprio Bruno Henrique, ele perde a posição pro Cebolinha quando ele se lesiona. E ele também ficou um longo tempo parado. E voltou e está tentando encontrar aquele grande futebol que o Bruno Henrique tem. A gente está falando que o Cebolinha e o Pedro estão fora da temporada. E quem tá para entrar é a dupla histórica de 2019 do Flamengo. Bruno Henrique e Gabigol. Né? Então você tem peças. A minha discussão não é para um jogo, para uma competição, é para a temporada. Né? E eu acho que assim, o Flamengo tem condição financeira, tem grana. No mercado tem jogadores disponíveis, porque não tem tantas opções agora. É só quem estava, como é o Memphis Depay, que estava sem clube. Mas eu, olhando para o elenco da parte ofensiva ali, essas contratações que foram feitas, você pode pensar que o Tite, ele pode optar de colocar o Gabigol como centroavante, Bruno Henrique de um lado, e fazer um meio campo ali com Alan ou Léo Ortiz. E o Michael volta em 2 meses, né, Zinho? Não é imediato, mas vai ter o Michael. Imediato. Mas imediato esse time é ruim. Léo Ortiz ou Alan, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Gabigol não correspondeu. Tem o Luiz Araújo, que para mim vai ser a primeira opção do Tite. Luiz Araújo. Eu também acho. Eu não sei se ele vai botar o Gabigol ou o Bruno Henrique como esse centroavante. Acho que automaticamente o Pedro tá fora. O Gabigol voltando, está bem fisicamente à disposição, seria a minha primeira opção. Ele como centroavante. Né? Então, assim, tem opções ainda, tem esses jogadores que chegaram que precisam ganhar ainda o seu espaço. Porque são ótimos jogadores que foram contratados, mas eles têm que se adaptar ao Flamengo, ao modelo de jogo, à forma de campeonato, como que é. Então tem tudo isso de adaptação e eles vão conseguir isso aos poucos. Então, o Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981.
Copa Mercosul. Uma vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. Uma vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.